Canal Aula de Biscuit. Inscreva-se! Vamos a mais uma princesinha. Na aula passada a gente começou o curso das princesinhas com a Branquinha de Neve, né, que tá aqui. E hoje eu vou fazer a princesinha Bela, da Bela e a Fera. Eu já deixei preparadinha aqui a sainha dela, que é idêntica à sainha da Branquinha de Neve, né? Quem não assistiu a Branquinha de Neve, que foi a primeira aula dessa sequência, né? Que essa vai ser a base que eu vou levar para as demais princesinhas. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para ficar mais fácil de vocês encontrarem. Depois eu vou colocar o link também lá no meu site, né? Que eu sempre coloco os links das aulas do canal. Essa daqui vai ser a aula de número 72. Só que assim, 72 é a aula completa com todas as princesas. Eu ainda não postei, serão 6. Eu só fiz uma, agora essa daqui é a segunda. Mas quando você clicar lá na aula 72, vai abrir a playlist completa, né? E à medida que eu for postando, vocês vão vendo que eu vou acrescentando os vídeos. Então serão 6 princesas. Já fiz a Branca de Neve e hoje vai ser a Bela. Mas vamos à princesinha. Então, a sainha igualzinha da Branca de Neve, o corpinho também vai ser igualzinho, tá? Então, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Esse daqui, como ele vai ter uma pequena diferença, eu vou tirar o palito, tá? Essa minha sainha eu fiz ontem, então ela ainda tá molinha. Você vê até que ela tá bem maior que a sainha da Branca de Neve, porque essa daqui já foi feita há mais tempo, então já encolheu bastante. Essa daqui já encolhi um pouco, porque já deixei secar por algumas horas, né? Eu fiz ontem à noite. Mas ela ainda vai encolher bem mais, porque ela ainda tá bem molinha. Por isso que eu consigo tirar o palito. Eu vou girando aqui e ele fica o furinho e o palito sai inteirinho sem grudar. Com uma bolinha bem pequena, né? Aqui fica até difícil passar a medida para vocês, porque a peça é muito miudinha. Quando é uma peça maior, fica mais fácil dar uma medida. Agora, quando é muito pequenininha, é muito complicado, porque isso daqui pesa menos de 1 grama. Mas só para vocês terem ideia, esse corpinho aqui fica com cerca de 2 centímetros. Quando a massinha seca, ele diminui, né? Então, ele vai ficar com mais ou menos 1,5 centímetros. Então, é bem pequenininho mesmo. Modelei uma coxinha, vou colocar ela aqui direto para poder fazer a modelagem. Depois ainda vou colocar um pouquinho de cola para ela fixar bem. Mas primeiro eu vou modelar. Deixa essa parte de cima aqui, ó, sempre um pouquinho mais larga para afinar aqui a cinturinha dela. Tirar aqui, tava sequinha essa parte, por isso que não grudou muito. Então, eu vou passar agora a cola branca aqui. Agora, essa daqui na parte onde eu vou encaixar a cabeça, ela não tem aquela gola, né? O vestidinho da Branquinha de Neve, tá vendo? Tinha uma golinha aqui que dava uma certa distância para a cabeça. Essa daqui não tem. Então, para a cabeça não ficar grudadinha aqui no corpo, eu vou fazer um pequeno pescoço. Para isso, eu vou pegar um boleador, vou afundar bem aqui, ó, o lugar onde eu vou encaixar o pescoço, com uma bolinha tom de pele bem pequena, e vou modelar mais ou menos do formato de uma cenoura. Na verdade, não chega a ser uma cenoura, porque a cenoura é mais pontudinha, né? Então, ele fica só um pouquinho mais largo aqui e um pouquinho mais estreitinho desse lado de cá. A massa amarela tá bem fresquinha, a massinha tom de pele também, então não há necessidade de cola, eu só vou passar um pouquinho de água para hidratar, deixar essa massa mais grudenta. Agora aqui, lógico, o pescoço ficou super comprido, eu vou cortar um pedacinho. À medida que eu fui manipulando aqui, eu fui achatando um pouco esse corpinho e ele foi alargando. Então, eu vou dar uma corrigida aqui, né? Vou deixar ele bem estreitinho para minha princesa não ficar gordinha.
E agora com o mesmo palitinho que eu tinha tirado, eu vou voltar com ele, né? Coloco ele bem centralizadinho aqui, ó, no início do pescoço. E bem de levinho, eu vou girando ele até ele chegar lá embaixo novamente. Ó, novamente, eu acabei achatando, porque enquanto eu passei o palito, ela foi alargando, então não esquece de dar aquela ajeitadinha. Agora, para fazer aqueles detalhes, né, que ela tem aqui na saia, eu vou pegando pedacinhos de massa amarela, bem pequenininhos, e vou abrindo, ó, minhoquinhas, bem fininhas. Agora, em cada uma dessas marquinhas aqui, mais ou menos na direção do meio da saia, eu vou colocar um pinguinho de cola. Eu vou pegar as minhas minhoquinhas bem fininhas, de duas em duas, ó. Vou juntar uma com a outra assim. Junto aqui nas pontinhas, ó. Faço essa curvinha aqui assim. E coloco aqui na saia, prendendo as pontinhas nos pinguinhos de cola. Em cada junção dessas aqui, eu vou finalizar colocando uma bolinha bem miudinha. Os bracinhos, tá vendo? Uma bolinha também bem pequena. Vou abrir aquele rolinho. Aqui não tem muito problema em relação ao comprimento, você tem que se preocupar mais com a largura, porque o comprimento depois a gente corta. Vem aqui na pontinha, afino mais um pouquinho, tô fazendo os dois braços ao mesmo tempo, vou cortar no meio, vai ficar um braço para lá e outro para cá. E agora com mais uma bolinha pequena, vou fazer uma minhoquinha, não tão fininha quanto aquelas da saia, eu vou fazendo um pouquinho mais larga. Também vou fazer duas, como eu fiz a da saia. Vou juntar uma com a outra. E vou passar, ó, ela aqui por trás. Ó, vou botar ela de costas. Vou colocar ela assim, ó, em cima aqui do ombro. Passando aqui por cima dos bracinhos dela. Vou terminar ela aqui na frente. Como ela ficou grande, eu vou centralizar, ver mais ou menos onde é o meio aqui, ó. Vou puxar para cortar e vou emendar a outra pontinha aqui na frente. E agora eu vou deixar isso daqui secar pelo menos um pouco antes de colocar a cabeça, para não achar a cabecinha dela. Eu vou fazer mais rapidinho porque não tem nada de diferente daquela cabecinha que a gente fez na Branca de Neve, tá?
Agora, para finalizar o cabelinho dela, eu vou trabalhar com a massa marrom, que eu mesma tingi usando a massa para biscuit natural, que é aquela massa que não tem corante nenhum, com o corante xadrez na cor marrom. O cabelinho dela eu vou começar com uma bolinha de massa marrom, vou fazer tipo uma cenourinha, não é aquela coxinha um pouquinho mais alongada. E vou achatar assim com os dedos mesmo, deixando bem fininho, principalmente nessa parte mais aqui de baixo. Aqui, ó, deixei bem fininho, aqui nem tanto. Deixei fino, mas um pouquinho mais gordinho do que nessa parte aqui de baixo. Vou virar minha bonequinha aqui de costas. Vou passar um pouquinho de água aqui para poder grudar na cabeça. Se a de vocês não estiver grudando só com água, pode passar um pouquinho de cola branca aqui na cabecinha dela. Coloquei ela aqui na cabeça, agora eu vou puxando aqui para a lateral em direção às orelhas. Esse contorno aqui da orelha, se você tiver dificuldade de fazer com a mão, como eu faço, você pode usar uma estequinha aqui para poder facilitar, para poder puxar. Depois vem e alisa com o dedo. E agora essa parte que sobra aqui na frente eu vou moldando aqui na cabeça. Pode até dar um volumezinho aqui, ó. Ficou bem altinho aqui. Essa parte que tá soltinha aqui, ó, eu vou dar uma puxadinha nela, vou enroscar. E vou jogar ela um pouquinho aqui pra frente. Agora, com duas bolinhas bem pequenas, eu vou fazer aquela cenourinha, bem alongadinha. Vou achatar. E vou colocar aqui na frente para fazer a franja dela. Então, coloca ela aqui. E vem, ó, puxando para fazer aquele movimento do cabelo. Dá como se fosse uma curvinha para trás. E termina ela aqui, ó, pertinho da orelha. Pode até virar essa pontinha aqui para dentro, para dar aquele efeito do penteado mais enroladinho. Aqui é a mesma coisa que eu falei quando eu fiz a Branca de Neve. Não coloca do ladinho, não. Coloca um pouquinho transpassado, para na hora que a massinha encolher, eles não ficarem separadinhos um do outro. Com mais um pedacinho da massa marrom, vou fazer uma minhoquinha assim, bem gordinha mesmo. Vou dar uma enrolada nela assim. E vou colocar aqui atrás para fazer o coque. Vou passar um pouquinho de água, só para ela grudar um pouquinho melhor. E vou fazer o acabamento aqui usando uma minhoquinha bem fininha assim da massa amarela.
E só para finalizar aqui, como o vestidinho dela é muito amarelo, né? Tudo muito amarelo, eu vou colocar um botãozinho vermelho aqui no meio do vestido, uma bolinha bem miudinha. Vou passar um pinguinho de cola